Você já percebeu como está ficando difícil manter o foco? Como se a cada dia fosse mais fácil se distrair, mais difícil lembrar das coisas e impossível largar o celular por mais de alguns minutos. Isso não é por acaso. A sua atenção foi roubada. E o mais assustador é que isso foi planejado. Existe uma indústria multibilionária que investe dia e noite para controlar o que você assiste, como você pensa e, principalmente, quanto tempo você fica preso na frente de uma tela. Mas o que eles estão roubando de você não é apenas o seu tempo, é a sua capacidade de decidir o que realmente importa. Hoje eu vou te mostrar como essa máquina funciona e, o mais importante, como você pode recuperar o controle antes que seja tarde demais e, de quebra, te mostrar como escapar da multidão e utilizar esse sistema a seu favor. Para entender o que está acontecendo, primeiro você precisa conhecer a história de um rapaz chamado Tristan. O Tristan estava vivendo o sonho de muitos rapazes americanos. Ele conseguiu uma vaga para estudar em Stanford, uma das universidades mais disputadas dos Estados Unidos. Ele está estudando a mesma coisa que bilionários como Zuckerberg e Bill Gates estudaram antes dele: ciência da computação. Depois que o Tristan se formou em Stanford, ele realizou mais um dos sonhos de milhares de jovens nos Estados Unidos. Ele conseguiu um emprego no Google. Agora ele iria trabalhar na área que ele tinha mais interesse: design persuasivo. A missão dele e dos seus colegas era uma só: criar ferramentas tão atrativas que as pessoas não quisessem largá-las. Esse tipo de trabalho é o coração das Big Techs: manter a sua atenção a qualquer custo. No começo tudo correu bem. Ele tinha pouco mais de 20 anos de idade e estava trabalhando na maior empresa de tecnologia do mundo. Mas esse sentimento não durou muito tempo. Tristan notou que algo estava errado. Ele mesmo estava passando horas conectado nas ferramentas do Google e de outras empresas. Tristan notou que não conseguia mais ficar longe do celular. Era impossível ignorar uma notificação. A sua memória parecia estar piorando e focar em algo por mais do que alguns minutos parecia uma tarefa impossível. Tristan então começou um projeto paralelo. Todas as noites, depois que ele chegava do seu trabalho no Google, ele se isolava em seu quarto e começava uma pesquisa. Ele queria descobrir o que estava acontecendo com a sua atenção. Bom, a pesquisa do Tristan logo começou a dar frutos. A primeira coisa que ele descobriu foi que o nosso interesse pelas coisas está se tornando mais curto. Em 2013, se algo de importante acontecia, esse assunto ficava nos trending topics do Twitter por pelo menos 17 horas. Mas em 2016, esse tempo já caiu para apenas 11 horas. Tristan percebeu que isso acontece em todas as redes sociais. Hoje, as coisas ficam populares mais rapidamente, é mais fácil viralizar. Mas o contrário também acontece: as coisas são esquecidas mais rápido também. Mas isso era só a ponta do iceberg. Em suas pesquisas, Tristan descobriu algo bem interessante: o efeito de custo de mudança. A empresa HP encomendou uma pesquisa para saber o quanto as distrações tecnológicas podiam afetar o desempenho dos seus funcionários. Eles então foram divididos em dois grupos. Os dois fariam um teste de QI, mas um dos grupos ficaria recebendo mensagens e notificações durante o teste. O resultado é que o grupo que recebia as distrações teve uma queda de 10 pontos no teste. Você pode achar que é pouco, mas só para efeito de comparação, a queda no QI de uma pessoa que fuma maconha é de 5 pontos durante o uso. O mesmo padrão se repetiu em outro estudo feito na Universidade Carnegie Mellon. Estudantes foram separados de novo em dois grupos. Um grupo faria a prova sem interrupções, enquanto o outro ficaria recebendo notificações em seus smartphones que ficavam sobre a mesa, onde eles pudessem vê-los. O grupo que recebia notificações teve um desempenho 30% pior na prova. Tristan então entendeu que se as pessoas ficam com seus celulares o dia inteiro, elas estão 30% menos eficientes do que poderiam ser, e isso inclui eu e você. Imagine que você está escrevendo um texto, fazendo um relatório, um roteiro ou um trabalho da faculdade. Quando você é distraído por uma notificação, seja do Instagram ou uma mensagem da sua namorada, mesmo que você gaste apenas 10 segundos lendo a notificação e respondendo, isso causará um efeito de desfoque na ação que você já estava fazendo. Isso afetará o seu desempenho, pois você precisará de tempo para focar novamente.
Quanto mais Tristan se aprofundava, mais o cenário piorava. A próxima coisa que ele descobriu foi a causa da sua desatenção. Um dos fatores que aceleram o nosso processo de perda de atenção é o excesso de informações ou muita informação simultânea. Antigamente, as notícias corriam de forma mais devagar, tudo podia ser processado por mais tempo. Hoje, tragédias são transmitidas ao vivo no seu celular e aí, algumas horas depois, alguma celebridade fala uma besteira sobre isso e agora é o cancelamento dessa pessoa que está nos holofotes. A informação é infinita. Você rola o feed das suas redes sociais quase infinitamente, você sempre vai ter mais conteúdo, ou seja, mais informação. E mesmo quando você não estiver online nas redes sociais, uma notificação vem te chamar para te trazer de volta para o feed. Isso funciona como um combustível que acelera nosso processo de aumento de desatenção. No fim das contas, Tristan percebeu que o problema não era só com ele. A nossa atenção está sendo roubada sistematicamente. Mas ele decidiu agir. Ele compilou todo o seu estudo em um slide, todos os dados, as pesquisas, tudo o que ele havia encontrado e encaminhou para outros funcionários do Google. A resposta foi surpreendente. A maioria dos seus colegas percebeu que sofria com o mesmo problema e via outras pessoas à sua volta passando pela mesma coisa. Sem querer, Tristan criou um movimento dentro do Google. O impacto foi tão grande que o slide chegou nos chefões Sergey Brin e Larry Page. Muitos de vocês podem estar pensando que agora deu ruim para o Tristan, isso chegou até os patrões, mas na verdade não. Ele foi promovido, isso mesmo. O Google criou um novo cargo para ele, Designer Ético. A tarefa de Tristan agora era estudar como seria possível criar mecânicas para humanizar as ferramentas do Google e torná-las menos viciantes. Tristan acreditou que agora ele poderia mudar aquele cenário, mas é óbvio que as coisas não eram tão simples assim. Tristan teve várias ideias interessantes. Uma delas, por exemplo, era que toda vez que um usuário clicasse em uma notificação do Google, apareceria um pop-up perguntando se aquilo era realmente importante naquele momento. Isso poderia fazer com que o usuário percebesse que aquela notificação não era algo importante e que poderia ser lida depois. Mas o Google não gostou dessa ideia. Aliás, nenhuma das ideias de Tristan eram levadas adiante pela empresa. Foi então que Tristan percebeu algo que eu e você provavelmente ignoramos. Não existe nenhum supervilão dentro dessas empresas querendo drenar a nossa atenção e nos tornar zumbis das telas, não. Tudo isso é só um colateral, ou seja, o sucesso das Big Techs dependem de que eu e você passemos mais tempo conectados. Não é como se o Google, a Meta ou o Elon Musk fossem malvadões que querem nos escravizar com as suas redes sociais. Não é isso. O que eles querem é que a gente fique mais tempo online. E eu vou te explicar o porquê. Se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Nós somos o produto que as mídias sociais vendem. Isso é bem simples de entender. As redes sociais, através dos seus algoritmos, criam públicos específicos e os vendem para as marcas dispostas a pagar por espaço publicitário. Sabendo disso, fica fácil fazer a matemática. Se as Big Techs ganham dinheiro quando nós vemos os anúncios, é óbvio que elas querem que nós vejamos o máximo de anúncios possível. E como isso acontece? Isso acontece quando eu e você passamos o maior tempo possível rolando o feed dessas plataformas. Por isso, eles precisam cada vez mais aprimorar o seu algoritmo. Dessa forma, eles sabem o que nos mostrar e quando nos mostrar. Para você ter uma ideia do quão precisos são esses algoritmos, eles sabem quando você está se preparando para fechar o aplicativo, apenas usando dados do seu comportamento, como a velocidade em que você está rolando o feed e quanto tempo você está gastando em cada uma das publicações. Talvez você já até tenha experimentado o fenômeno de estar quase saindo do app e aí de repente aparece uma publicação interessante que te faz ficar mais um tempo. Eu tenho outro vídeo onde eu falo um pouco mais sobre os efeitos que o uso das redes sociais e dos celulares causam. Eu vou deixar ele aqui nos cards para vocês assistirem depois desse aqui. Agora vamos falar um pouco sobre como resolver isso e de quebra uma saída ainda melhor do que apenas resolver esse problema. A primeira coisa que eu fiz quando eu decidi que eu queria recuperar a minha atenção foi diminuir o meu tempo de tela. Ter blocos de tempo específicos para navegar nas redes sociais foi uma coisa que me ajudou muito. Você determina quanto tempo do seu dia é o suficiente para você se atualizar e então você procura não gastar mais tempo do que isso nas redes sociais.
eu também decidi excluir todos os conteúdos rápidos. Todos os dias eu assisto alguns vídeos, mas todos eles são conteúdos longos, e eu tenho dois benefícios principais com isso. O primeiro é que conteúdos longos costumam trazer mais valor porque eles são mais densos e têm mais informações do que os vídeos rápidos. E o segundo é que isso quebra esse vício por conteúdo raso que todos nós criamos a partir do TikTok e dos seus similares. Assim, você reeduca o seu cérebro para que ele não ache que tudo precisa ser dito em um minuto. Outra coisa importante: evite a armadilha das multitarefas. Me responda com sinceridade, quando foi a última vez que você se sentou para comer e não estava assistindo algo no celular ou na TV? Parece uma coisa boba, mas não é. As pessoas estão sempre conectadas, elas assistem enquanto comem, enquanto estão no banho, enquanto lavam a louça ou enquanto fazem qualquer outra tarefa que consideram entediante. Lembre-se do estudo que eu te mostrei hoje, você é 30% menos eficiente em uma tarefa quando fica se distraindo no celular. Mas sem dúvida o hábito que mais mudou a minha vida foi a leitura, e por um fator bem simples: a leitura exige atenção, e por ser uma leitura, ela obviamente não dura só um minuto. Ler significa praticar atenção sustentada, ou seja, você se obriga a prestar atenção em algo por um período de tempo prolongado. E a atenção é como um músculo. Quanto mais você a treina, mais ela se desenvolve. Se você é iniciante, comece por obras mais fáceis, mas que seja algo que desperte o seu interesse. Não se force demais no começo, ninguém começa lendo horas e horas por dia. Hoje eu já bato mais de 1 hora de leitura todos os dias, de segunda a sábado, mas essa é uma meta pessoal minha, não foi sempre assim. Comece com algo simples, mas que seja interessante, e você pode ir aumentando a dificuldade com o tempo. Só tome cuidado de focar sempre em algo que desperte o seu interesse, porque assim você não vai precisar lutar com o tédio durante a leitura. E por fim, a dica que, na minha opinião, é a mais importante: não seja apenas um consumidor, crie conteúdo. Se você parar para pensar, não faz sentido ser apenas um consumidor, você precisa entender uma coisa: as Big Techs querem que as pessoas fiquem mais tempo online, certo? Então elas precisam de criadores que façam as pessoas ficar mais tempo online. E eles pagam muito bem para isso. Óbvio, não é fácil como dizem por aí, mas na minha opinião é uma questão de tempo. Criar um bom conteúdo por tempo suficiente é a receita para o sucesso na internet. O milionário Alex Hormozi costuma dizer que as pessoas não ficam ricas porque elas não aguentam esperar 12 meses. E olha, ele está certo mesmo, as pessoas acham trabalhoso demais investir tanto tempo em algo, mas elas não se dão conta de que o tempo vai passar de qualquer jeito. Enquanto isso, pessoas que são menos capacitadas do que você estão criando conteúdo e abrindo portas com isso. Além da possibilidade real de um ganho financeiro, você ainda colhe outros frutos, independente de qual tipo de conteúdo você decida produzir. Independente da plataforma, você só tem a ganhar. Se for texto, você melhora sua escrita. Se for vídeo, você melhora sua comunicação. Se você vai postar nas redes sociais, você vai aprimorar a sua habilidade em gerenciar essas plataformas. Você vai se tornar cada vez melhor no que escolher fazer. Além disso, criar conteúdo significa ter que consumir mais conteúdo também, só que de maneira ativa, ou seja, você consome conteúdo para poder aprender e produzir a partir disso. Eu não simplesmente sei tudo o que eu falo aqui para vocês. Os meus vídeos, eles são resultado de diversos conteúdos que eu precisei consumir para poder escrever esse roteiro, ou seja, além de todos os benefícios, eu ainda aprendo no caminho. Esse vídeo que você está vendo agora, por exemplo, é inspirado em um livro que eu li recentemente chamado Foco Roubado. Além dele, eu precisei buscar alguns estudos e matérias jornalísticas. Eu tenho aprendido muitas coisas novas para poder criar conteúdo aqui para o canal. Além de tudo isso, você vai ter uma nova atividade para focar a sua atenção e desenvolvê-la, mas, enfim, isso aqui é só um conselho. E só lembrando que existe um tipo específico de conteúdo que sinceramente não vale a pena criar, e é sobre isso que eu falo nesse vídeo que eu vou deixar na tela. Por hoje é só, guys, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários se vocês também sentem que está ficando mais difícil focar e o que vocês pretendem fazer sobre isso. Eu sou o Mascote e a gente se vê por aí.